Xangô venceu uma guerra e decidiu não destruir ninguém. Max, deixa eu te perguntar uma coisa, hein? Você acha que ser de Xangô é sair brigando com todo mundo? Você acha que justiça é gritar mais alto e devolver na mesma moeda? É esmagar quem te feriu? Porque se você acha isso, hoje você vai rever tudo. Aqui a gente não romantiza orixá, a gente entende de verdade. E existe o então onde Xangô vence uma guerra devastadora. Tem poder para destruir todos os inimigos e decide não fazer isso. E talvez seja aí que você descubra o que é justiça de verdade. E antes de começar, se você ainda não assistiu o episódio 5 da série Orixás na Vida Real, onde a gente fala você não é briguento porque é de Xangô, dá uma passada lá depois, porque depois desse tanto de hoje você vai entender por que aquele episódio é tão obrigatório. E hoje a gente vai separar força de brutalidade. Então fica comigo até o final. Você vai aprender porque todo mundo fala que Xangô é o orixá da justiça, mas no fundo, não sabe o real fundamento. Então bora lá, Mapex. Há batalhas que nascem do desejo da conquista. Há outras que nascem da necessidade de defesa. Naquele dia, Xangô não marchava por ambição, mas por ordem e soberania. Seu exército estava preparado, mas não sedento de sangue. O que estava prestes a acontecer ultrapassaria o código de guerra. Xangô não é apenas o guerreiro, ele é rei. E rei não luta apenas com força, luta com responsabilidade. Do alto da montanha, ele observa cada movimento, cada avanço e cada erro, porque justiça não age no impulso, justiça observa antes de agir. A ordem foi clara e sem espaço para negociação. Não haveria prisioneiros, não haveria misericórdia, não haveria honra no combate. A decisão estava tomada antes mesmo do primeiro choque. A guerra começou como todas começam, com força contra força. Havia técnica, estratégia, resistência, mas logo ficou evidente que aquele combate não seguia os limites conhecidos. Algo havia rompido. Não era apenas uma guerra, era excesso. Era crueldade que ultrapassava o limite da honra entre os guerreiros. O que se fazia ali não defendia território, defendia orgulho distorcido. E Xangô, senhor do equilíbrio, não ignora quando a balança inclina demais. O verdadeiro poder não reage no primeiro impulso. Xangô sentiu o peso da injustiça, mas ainda assim permanecia em silêncio, porque há momentos em que a ira precisa ser medida antes de ser liberada. Ele não era apenas comandante de exércitos, era guardião da balança, e a balança precisa ser ajustada com precisão. Não era a derrota que ofendia Xangô, era a quebra do código. Guerra tem lei, confronto tem limite. Quando a honra é ultrapassada, a justiça deixa de ser opção e passa a ser necessidade. E naquele instante, a necessidade se transformava em tempestade. O machado de Xangô não é uma arma comum, ela representa a decisão. Ao tocar a pedra, não foi apenas um golpe físico que aconteceu, foi o momento em que o equilíbrio começou a ser restaurado. O céu reconheceu o chamado. Não era uma tempestade aleatória, não era caos sem direção. Cada raio descia com propósito. A força do trovão não escolhia inocentes, respondia à desmedida, e a balança começava a se mover. A justiça de Xangô não chega sussurrando, ela chega impondo ordem. O que havia sido feito em excesso retornava na mesma medida, não por vingança, mas por correção. E quanto mais a injustiça tentava resistir, mais o céu respondia. A tempestade atingiu seu ponto máximo. Não havia mais avanço organizado do lado do inimigo, apenas desorientação diante da força que descia do céu. A injustiça que havia começado em arrogância terminava em temor. Cada trovão ecoava como uma sentença proclamada, e a balança finalmente começava a se equilibrar. Quando a justiça cumpre sua função, ela não prolonga por capricho. Xangô não precisava destruir além do necessário. O silêncio que veio após o trovão não era ausência de poder, era sinal de que a medida certa havia sido aplicada. E rei que conhece medida sabe quando parar. A guerra havia terminado, mas o julgamento ainda não. Aqueles homens haviam participado da brutalidade. Muitos haviam executado ordens sem questionamentos, e agora estavam diante daquele que rege a justiça. O campo se transformava em um tribunal. A dor pedia resposta, a perda exigia compensação. Os ministros clamavam por tratamento igual ao que havia sido dado aos seus irmãos. Diziam que mutilação deveria ser respondida com mutilação, destruição deveria ser respondida com destruição. O momento mais difícil para o rei não é vencer a guerra, é controlar o que vem depois dela. Xangô poderia entender ao clamor por vingança e ninguém questionaria, mas justiça não é eco da dor, justiça é escolha consciente da dor.
Xangô respira fundo antes de falar. Ele não ignora a dor dos seus, mas também não permite que a dor governe sua decisão. Sua voz não sai em grito, sai como sentença. Ele diz: não, meu ódio não pode ultrapassar os limites da justiça. Aquelas palavras ecoavam mais forte que qualquer trovão, porque ali ele traça a linha que separa rei de tirano. Esses homens cumpriram ordens, continuou Xangô. A raiz do erro está acima deles. Ele não absorve a violência, ele identifica sua origem. Justiça verdadeira atinge a fonte, não apenas o instrumento. O céu respondeu novamente, mas não com fúria espalhada. Raios descem apenas sobre aqueles que decretaram a brutalidade. O poder não é usado em excesso, é usado com exatidão. A sentença está cumprida. Os responsáveis foram julgados. Os demais são libertos. Não por fraqueza, mas por coerência. E naquele gesto, Xangô demonstra que justiça não é destruir todos, é colocar cada um no lugar que lhe cabe. Ninguém esperava aquela decisão, nem os vencidos, nem os vencedores. A libertação trouxe mais impactos do que a tempestade, porque poder que poupa, quando pode destruir, causa um respeito mais profundo. O medo começa a se transformar em compreensão. Eles vieram preparados para morrer, mas saem carregando uma outra coisa: a imagem de um rei que não se deixa dominar pela própria força. Nem todos compreenderam a justiça imediatamente. Às vezes ele fere o desejo da vingança, mas o exemplo do rei fala mais alto do que qualquer discurso. E quem governa pelo equilíbrio educa até os próprios aliados. O reconhecimento nasce do que foi visto, não do que foi imposto. A força impressiona, mas é a justiça que convence. E naquele instante, o respeito muda de lado. Eles poderiam ter ido embora, poderiam fugir, mas escolheram permanecer, porque preferem servir a um rei justo do que obedecer líderes cruéis. E essa é a maior vitória de Xangô. Ele não comemora, não exibe triunfo, apenas encerra o ciclo, porque quem conhece o próprio poder não precisa demonstrá-lo o tempo todo. A lição não foi apenas para os vencidos, foi também para os seus. Justiça não é agradar a multidão, é sustentar o equilíbrio, mesmo quando isso contraria emoções. A tempestade passou, mas o que aconteceu ali não seria esquecido. O raio de Xangô não é apenas força destruidora, é marca que lembra onde está o limite. Rei também carrega peso, decidir sobre vidas não é leve, mas ele sabe que justiça exige firmeza sem crueldade e segue adiante, consciente do que representa. Então, Macumbex, Xangô venceu a batalha, mas venceu, sobretudo, a tentação da vingança. Porque a justiça verdadeira não é destruir todos os que erram, é corrigir o desequilíbrio sem se tornar igual a ele. A guerra passou, o excesso foi corrigido, o equilíbrio foi restaurado. Justiça verdadeira não deixa rastro desse espetáculo, deixa ordem. O Oxê não representa apenas o poder de ataque, representa decisão. Duas lâminas, dois lados. Justiça exige equilíbrio entre força e medida. O maior ensinamento não foi o raio, foi o limite, porque quando o ódio ultrapassa a medida, a justiça deixa de existir, e quem governa pela emoção perde o direito de julgar. Hoje não empunhamos machados para o campo de batalha, mas julgamos todos os dias, né? Nas redes sociais, em casa, no trabalho. E a pergunta é, você reage como vingança ou decide como justiça? O raio de Xangô não está apenas no céu, está dentro da consciência. É aquela decisão que você toma quando poderia destruir, mas escolhe agir com medida. Todos nós sentimos vontade de devolver na mesma moeda, é verdade, de machucar como fomos machucados, mas é exatamente aí que a lição de Xangô começa. Força não é destruir qualquer um que cruza seu caminho. Força é saber onde aplicar o golpe, e principalmente saber onde não aplicar. A moral desse tema, Macumbex, é clara. Justiça não é explosão emocional, é decisão consciente. Xangô nos ensina que poder sem limite vira tirania, mas poder com medida constrói respeito. Se esse tema fez sentido, compartilha com alguém que precisa ouvir exatamente isso. Porque existe uma diferença entre julgar e ser julgado. Xangô venceu a guerra, mas a verdadeira vitória foi outra. Ele venceu a tentação de ser igual ao inimigo. Hoje você não está no campo de batalha, mas aposto que você julga todos os dias. E às vezes você quer devolver na mesma moeda. Então justiça não é devolver, é medir, é identificar o responsável e não transformar a dor em tirania. E lembra do episódio 5 da série dos Orixás, que eu falo que você não é biguento porque é de Xangô? Se você usa Xangô como justificativa para explosão emocional,
Você não entendeu Xangô. Xangô não é descontrole, Xangô é limite. Xangô não é o orixá da vingança, ele é o orixá da justiça. O Oxé tem duas lâminas, dois lados, porque toda situação tem dois lados. Se você usa força demais, vira tirania. Se você usa força de menos, vira omissão. Justiça é equilíbrio. Então, para finalizar, me diz aqui nos comentários, Mapex, você tem reagido com justiça ou com raiva? Se essa história te trouxe consciência, dá um like aí. Se você quer entender mais sobre os orixás aplicados na vida real, se inscreve no canal. Axé Macumex, abraço do amigo Zé Pineta das Alves.